Ela lavou o último prato de uma grande pilha de louça suja e suspirou aliviada. Ela limpou a testa suada com a manga de seu hobby. Ela trabalhava no restaurante chique King's Crown nos últimos 2 meses. O trabalho lá era incessante. As responsabilidades de Paula incluíam não apenas limpar a cozinha, mas também retirar o lixo e lavar a louça. Ela também tinha que varrer o pátio do restaurante todas as manhãs, já que o zelador só limpava a entrada principal do estabelecimento. Apesar de todas as suas responsabilidades, Paula recebia apenas um salário modesto. Era apenas o suficiente para sustentar seus 2 filhos e pagar pelo aluguel de sua moradia. Quando ela chegava em casa à noite, estava exausta demais para cozinhar ou ajudar seus filhos com a lição de casa, mas não tinha escolha senão se esforçar mais para o dia seguinte. Essa situação difícil era resultado de ser mãe solteira. Crescendo em um orfanato, Paula sempre sonhou em ter uma grande família amorosa. Depois de se formar, teve a sorte de conhecer sua alma gêmea, Pedro, uma pessoa gentil e atenciosa. Eles se casaram e tiveram gêmeos, Cauã e Caio, que se tornaram o tesouro mais precioso de sua família. Apesar de trabalhar incansavelmente como motorista de táxi, Pedro lutava para sustentar sua família, pois seus próprios pais não podiam oferecer nenhum suporte devido ao alcoolismo deles. Apesar dos desafios, a jovem família fez o melhor para sobreviver com o dinheiro que Pedro ganhava dirigindo táxi. Como ela não podia pagar por creche e encontrar trabalho, a responsabilidade financeira de sustentar sua família recaía inteiramente sobre Pedro. Ele se esforçava ao máximo para ganhar o máximo possível, trabalhando em turnos noturnos e até quebrando as regras de condução de táxis, trabalhando ilegalmente. Apesar de seus esforços, a porcentagem de renda que ele ganhava dirigindo táxi era pequena. Infelizmente, um dia, Pedro adormeceu ao volante devido ao cansaço e sofreu um acidente fatal. A morte de seu marido foi um golpe devastador para Paula. Ela agora estava sozinha para criar seus 2 filhos pequenos, que estavam começando o primeiro ano escolar, sem qualquer ajuda ou apoio. Superando sua própria timidez e medo de deixar seus filhos sozinhos, Paula começou a ganhar dinheiro lentamente em empregos mal remunerados. No início, ela ia de porta em porta 2 vezes por dia, distribuindo panfletos e jornais gratuitos nas caixas de correio. Ela também colocava anúncios e estandes especiais perto de paradas de transporte público. Embora a dor fosse mínima, esses empregos ajudaram Paula e sua família a sobreviver. 3 anos se passaram desde a morte do marido de Paula e ela ainda pensava em Pedro todos os dias e sentia muita falta dele. No entanto, seus 2 lindos filhos ajudaram a continuar e não desistir. Conseguir um emprego no restaurante foi um golpe de sorte para Paula. Embora o salário ainda fosse baixo, era muito mais do que ela ganhava apostando anúncios. Isso era mais importante para ela na época, já que ela tinha se acostumado com as várias dificuldades para chegar ao fim do mês. Trabalhar como lavadora de pratos não parecia tão ruim para ela. A única coisa que preocupava constantemente Paula era a maneira como seus filhos Cauã e Caio eram tratados na escola. Eles eram frequentemente intimidados e zombados por causa da pobreza e das posses modestas da família. Os filhos de Paula se vestiam o mais simples possível, com calças e suéteres práticos e camisas de algodão baratas. Se algo rasgasse, ela tentaria consertar em vez de comprar roupas novas. A única coisa que Paula não podia controlar era o tempo, pois seus filhos inevitavelmente cresciam e precisavam de roupas e sapatos novos que lhes servissem. Infelizmente, Paula mesma não podia pagar nem mesmo a blusa mais simples e tinha que se contentar com roupas velhas que estavam prestes a desmoronar. Seu sobrenome deveria ter sido Broken, não Richie. Cauã e Caio eram zombados por seus colegas mais ricos. As crianças não entendiam que sua família era forçada a viver modestamente contra a vontade delas. Olhem para eles, eles nem podem pagar um donut. Seus colegas riram dos irmãos na cafeteria da escola. Saiam daqui, seus bastardos!
Como sabemos que vocês não estão roubando dos outros enquanto estão na fila? Vocês não vão conseguir nada mesmo, saiam daqui. Foi muito doloroso para Paula ouvir tais acusações contra seus filhos, mas a administração da escola era indiferente. Não sabemos por que as outras crianças estão se comportando assim. Talvez seus filhos tenham feito algo para provocá-las, disseram. Paula muitas vezes desejou poder levar seus filhos gêmeos e matriculá-los em uma escola distante, onde não seriam intimidados por causa de sua difícil situação. No entanto, ela sabia que não tinha meios para fazê-lo no momento. Embora a escola que os meninos frequentavam fosse próxima de sua casa, Paula ainda mantinha a esperança de que um dia seria capaz de se libertar das lutas diárias que enfrentava. Enquanto isso, ela fazia o seu melhor para confortar e apoiar seus filhos. Um dia, enquanto limpava o restaurante, Paula notou vários pratos de comida sobrando em um canto da cozinha, próximo ao lixo. Ao examiná-los mais de perto, ela percebeu que não eram apenas restos de comida fria. Muitos dos pratos ainda estavam intocados. Os clientes haviam pago por eles, e por algum motivo, deixaram-nos intocados. Agora, eles estavam prestes a serem jogados fora. Entre as sobras não estavam apenas aperitivos frios e tábuas de queijo, mas também acompanhamentos, massas, sopa e até purê de brócolis. Ao olhar para o tesouro comestível, o estômago de Paula roncou alto. Ela não havia comido desde a noite anterior e havia dado a última porção de mingau para seus filhos jantarem. Com o apetite indisfarçado, ela olhou para os pratos de comida. Depois de um momento de reflexão, ela rapidamente retirou alguns recipientes plásticos vazios da geladeira e começou a transferir as frutas não consumidas para eles. Hoje meus filhos não ficarão com fome nem terão que comer mingau espesso com água novamente, ela pensou. Hoje eles comerão até ficarem satisfeitos. Ela estava animada. Naquela noite, os gêmeos Rishi puderam provar queijo e linguiça de verdade. Eles devoraram os recipientes de comida que a mãe havia levado para eles com uma velocidade incrível. Paula, por outro lado, chorou de felicidade ao ver a cor saudável e o rubor lentamente aparecendo nos rostos pálidos e magros de seus filhos. Ela só conseguiu engolir algumas colheres de purê de legumes, pois estava sobrecarregada de emoções. A partir daquele momento, todas as noites Paula discretamente retirava os pratos que os clientes do restaurante mal tocavam e os levava para casa para alimentar seus filhos. Ela pegava apenas o que os clientes claramente haviam recusado e nunca pegava o que foi preparado para o serviço futuro. Ela sabia que os clientes que recusavam a comida que haviam pago não a pediriam novamente. Os principais clientes da coroa do rei eram geralmente pessoas muito ricas para quem o custo de um prato recusado era insignificante. Eles poderiam gastar centenas de dólares em uma noite em um restaurante e não considerariam isso como uma despesa significativa. Um dia, Paula adotou um cachorro de rua que encontrou em um lixão perto de sua casa. Cooper era muito bonito e obediente. Suas orelhas peludas se moviam constantemente em diferentes direções como se ele estivesse tentando capturar todos os sons ao seu redor. Seus olhos negros brilhavam desafiadoramente sempre que ele via Paula ou seus filhos. No começo, Paula simplesmente alimentava o pobre animal na rua, mas seus filhos eventualmente a convenceram a levá-lo para casa, especialmente porque ela havia se apegado a ele. O chefe Fred e as garçonetes do restaurante riam de Paula, pois não sabiam que ela tinha filhos e pensavam que ela estava levando a comida para casa para o cachorro. Meu Deus, ela é esquelética, Fred brincava às vezes. Seria melhor se ela mesma comesse algo, ela só dá tudo para o cachorro. Por vários meses tudo correu bem, até que a coroa do rei mudou de mãos. Um homem chamado Stephen Brooks se tornou o novo dono do restaurante. Ele era jovem e ambicioso, mas tinha um desejo obsessivo de controlar tudo e todos. Como empresário, ele tinha medo de que seu restaurante fosse constantemente roubado por seus próprios funcionários e por isso, mudou-se da cidade grande para a província, tentando impedir o roubo antes que acontecesse.
O Sr. Brooks instalou várias câmeras de vídeo por toda a instalação e monitorava pessoalmente os funcionários quando tinha chance. Certa noite, enquanto trabalhava até tarde, viu no monitor como Paula estava pegando sobras de comida que os clientes não haviam terminado, colocando-as em recipientes e saindo com elas. Indignado com o que viu como sua audácia, Steve imediatamente chamou o chefe e apontou para o vídeo, começando a questioná-lo. Que diabos é isso, Fred? Perguntou o proprietário claramente chateado. Eu dei a raça que você pediu e é assim que você me retribui, me entregando uma porca em um avental de lava-louças? Por que essa mulher está levando comida para fora da cozinha tão facilmente? Você permitiu isso? O chefe ficou pálido e não esperava que o dono ficasse tão bravo por causa de algumas sobras. Bem, Sr. Brooks, começou Fred hesitante, quer dizer, nós recebemos pelo valor dessa comida. Essas sobras seriam jogadas fora de qualquer forma de manhã. Pelo menos agora ela poderá alimentar o cachorro dela. Em seguida, Fred parecia ter uma epifania e rapidamente acrescentou: sabe de uma coisa? Eu não sei. Paula é quase sempre a última a sair, então não sei, deveríamos verificar. O chefe caiu em silêncio e Steve deixou Fred ir, pensando que a única maneira de parar os crescentes furtos seria confrontar pessoalmente a lavadora de pratos e envergonhá-la. Se necessário, ele até ameaçaria demiti-la. Determinado a chegar ao fundo das coisas, o empresário localizou o endereço residencial de Paula, entrou em seu carro e dirigiu diretamente para sua casa. No caminho, ele passou muito tempo ensaiando o discurso em que repreenderia a mulher por seu pequeno roubo. Ele se viu dizendo: "O que você estava fazendo lá, jovem? Como você pode pegar e roubar comida da cozinha do restaurante tão facilmente? Claro, talvez sejam sobras pelas quais já foi pago o valor total da conta, mas como você pode alimentar um cachorro com comida crua? Entendo que algum desperdício seja tolerável, mas esses ingredientes são caros. A economia está em crise agora, os preços dos alimentos são exorbitantes e o que você está fazendo é equivalente a roubar dinheiro da empresa." O Sr. Brooks estava se aproximando da casa e não percebeu que havia dirigido para as periferias da cidade, para um dos bairros mais pobres e decadentes. Enquanto subia as escadas gastas, o Sr. Brooks hesitou em tocar a campainha. Um segundo depois, Paula mesma respondeu à porta. Ela rapidamente silenciou seu cachorro latindo e olhou surpresa para seu convidado noturno inesperado. Boa tarde, começou rapidamente o Sr. Brooks. Você é Paula Richie, se não me engano? Paula continuou olhando para ele com uma expressão confusa. Finalmente, a mulher perplexa respondeu: sim, sou eu, mas quem é você? Me perdoe por perguntar. Paula ainda não havia conhecido o novo proprietário do restaurante, portanto, não sabia como ele era. Oh, desculpe por vir a esta hora. Sou o novo dono do King's Crown. Tenho uma conversa muito séria com você. Posso entrar? O cachorro continuou latindo, e Paula lutou para acalmar o animal antes de permitir que o empresário entrasse. Assim que ele entrou, o Sr. Brooks imediatamente percebeu as difíceis condições em que a família estava vivendo. O corredor tinha papel de parede desbotado e um velho abajur em vez de um lustre. Sem querer, o Sr. Brooks olhou além de Paula e viu uma pequena cozinha quadrada, onde, para sua grande surpresa, dois meninos gêmeos estavam sentados felizes comendo as sobras do restaurante. O Sr. Brooks ficou surpreso. Você tem filhos? Sim, como você pode ver, respondeu calmamente Paula. Oh, meu Deus, o Sr. Brooks ficou pálido. Eu sinto muito. Eu vim aqui para repreendê-la. Eu pensei que você estava roubando frutas da cozinha e alimentando seu cachorro. Eu sinto muito. Eu não sabia que você tinha filhos. Oh, sim, esses eram para meus filhos, disse Paula com um sorriso amargo.
Nossos clientes mal experimentaram esses pratos, e no final do turno, eu ou Fred ainda tínhamos que descartá-los. Por favor, entenda que eu nunca teria feito isso se fossem pratos destinados aos clientes, mas depois que eles mesmos os recusaram após pagar por eles, quero dizer, em termos de dinheiro, o restaurante não sofre nenhuma perda. O Sr. Brooks se sentiu extremamente constrangido. Oh, não, 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 não se preocupe, está tudo bem, está tudo bem. Você sabe o que, vamos fazer assim. Deixe-me apenas ir e eu vou vê-la amanhã, ok? E me desculpe novamente por incomodá-la tarde da noite. Sim, Cui disse, pediu humildemente e saiu silenciosamente do apartamento de Paula. No dia seguinte, o Sr. Brooks decidiu fazer algo que nunca tinha feito antes. Naquele dia, ele acordou cedo e estava de bom humor. Ele estava animado com o trabalho, já que o restaurante era algo que ele realmente gostava de desenvolver. Fazendo isso sempre que estava de bom humor, ao chegar no restaurante, ele imediatamente foi para a cozinha. Fazendo isso sempre que estava de bom humor, ao chegar no restaurante, ele imediatamente foi para a cozinha. Todos estavam fazendo seus trabalhos. Fred rapidamente dava ordens para os outros trabalhadores prepararem saladas e molhos. Miranda, uma das garçonetes mais antigas, cumprimentou o Sr. Brooks com seu largo sorriso. Bom dia, Sr. Brooks. Gostaria do seu chocolate quente como de costume? Ela perguntou. Não, estou bem hoje. Na verdade, vou tomar vinho mais tarde, respondeu ele. Você está bonita hoje, comentou Miranda. Obrigada. Me sinto especial, respondeu ela. Normalmente, o Sr. Brooks fazia uma reunião com todos os funcionários todas as manhãs, mas hoje ele foi direto para a cozinha, onde Paula estava lidando com outra pilha de pratos. O Sr. Brooks entrou e pediu para ela ir ao seu escritório. O coração de Paula afundou. Ela não sabia o que ia acontecer. Ela fez contato visual com Miranda, que apenas sorriu de volta para ela. Não se preocupe, acho que ele não vai te demitir. Eu te conto mais, ele parece diferente hoje, disse Miranda. Paula bateu na porta do escritório de Steven e pediu para entrar. Havia um som alto vindo de dentro do escritório, pois Steven saiu de sua mesa e correu para a porta. Oi, Paula. Por favor, entre e sente-se. Como você está hoje? Perguntou ele. Não posso reclamar, tenho uma pilha de pratos para lavar, respondeu ela. Claro. Ei, me desculpe novamente pelo que aconteceu ontem à noite, disse ele. Não se preocupe, está tudo bem. Obrigada por me deixar levar as sobras. Está realmente me ajudando muito, respondeu ela. Ah, eu acho que você não deveria mais pegar as sobras, Paula. Na verdade, sabe de uma coisa? Eu vou cuidar da comida para seus filhos, tudo bem? Disse Steven. Oh, Sr. Brooks, você não precisa fazer isso, respondeu ela. Na verdade, me chame de Steven. E por favor, pegue isso, ele lhe entregou um envelope com dinheiro. Isso é meu salário? Eu acho que é demais e ainda é o começo do mês, disse ela. Não, é o seu bônus por lavar tantos pratos, disse ele. Paula sabia que precisava muito do dinheiro, mas se sentiu tão envergonhada naquele momento que perguntou a Steven se havia mais trabalho que ela pudesse fazer no restaurante para pagar. Steven disse que havia algo que ela poderia fazer por ele. Você acha que você e os gêmeos podem me acompanhar em uma viagem para algum lugar? Resumindo a história, ela saiu do escritório de Steven radiante. Miranda notou e sorriu gentilmente. A partir daquele momento, Steven tentou ajudá-la o tempo todo. Eventualmente, o lavador de pratos e o dono do restaurante desenvolveram sentimentos mais sérios um pelo outro.
Embora Paula soubesse que Steven nunca poderia substituir o pai de seus filhos, ela o ainda considerava uma pessoa gentil para ela e seus filhos. Enquanto isso, Stephen ainda tentava reduzir as perdas financeiras em seu restaurante. O verdadeiro culpado pelo roubo de bens valiosos finalmente foi descoberto, era o chefe Fred. Ele era um excelente chefe, mas acabou tendo problemas com gangsters locais antes de começar a trabalhar no King's Crown. Ele havia trabalhado como chefe de um líder de gangue em sua casa, fez bons amigos e começou a lidar com drogas como um negócio paralelo. Mas logo ele acumulou dívidas com traficantes e não conseguiu pagar uma grande quantia. Como punição, eles o obrigaram a encontrar produtos e cozinhar na casa do líder da gangue até que ele pagasse sua dívida. Como resultado, ele começou a roubar itens de alto valor da cozinha. Fred foi pego pelas câmeras enquanto pegava um peixe caro da geladeira. Depois de tudo o que aconteceu, Fred esperava ser demitido imediatamente. Stephen chamou Fred para seu escritório e eles conversaram. "Por que você não me disse?" Steve começou. "Desculpe, Steve, eu sinto muito." Eu ia dizer, mas estava desesperado. Esses caras, eles estavam ameaçando machucar minha família. "Por que você não foi à polícia, cara? Isso é um assunto sério, não dá para tentar consertar as coisas roubando." Fred era um dos melhores chefes da cidade. Antes de Steve se tornar bem-sucedido na cidade, ele morava em outra cidade e começou sua jornada com uma carroça de comida. Fred foi o primeiro funcionário que Steve contratou. Fred adorava seu trabalho e muitas vezes se esforçava ao máximo para ajudar Steve quando ele decidiu se mudar para a cidade. Eles se afastaram por um tempo. "Fred, você é um dos melhores chefes que eu conheci. Eu te conheço desde que éramos jovens e quero confiar em você, tudo bem?" "Sim, Steve. Não me entenda mal, cara. Eu não estou ganhando milhões aqui, mas vou te dar outra chance. Você foi muito bom para mim e me ajudou muito quando eu estava começando. Eu nunca vou esquecer disso, mas por favor, seja honesto comigo, ok?" "Claro, Steve. Muito obrigado." "Quanto?" "O quê? Qual é a sua dívida?" "Oh, são $20.000, cara." "Tudo bem, considere-a coberta. Vou falar com eles." Steve não queria demitir Fred também porque se ele não tivesse roubado, ele não teria acabado aprendendo mais sobre Paula e seus filhos. Agora ele estava seriamente considerando pedir Paula em casamento e adotar Cauã e Caio. Ele pediu a Paula para se mudar para o seu apartamento com os meninos e agora todos moram juntos em um apartamento grande e espaçoso. O coração de Steve estava completamente curado, pois ele havia se divorciado de sua esposa 6 meses atrás, porque ela o traiu com seu parceiro de negócios. Agora, depois de algum tempo, o empresário estava pronto para um relacionamento sério e genuíno e decidiu não ir longe demais, escolhendo o amor puro e honesto de Paula. O que você acha da história e dos personagens? Como você lidaria com as coisas de forma diferente? Compartilhe seus pensamentos, pois eles podem ser úteis para aqueles que estão passando por tempos difíceis. Se você gostou da história, considere curtir e se inscrever para mais histórias. Clique no botão de notificação de sino. Obrigado e até breve.